Ô Guilherme, e como é que a Igreja Católica, ela enxerga hoje o avanço da Igreja Evangélica? Aham. Veja, eu tenho o que eu enxergo, né, não o que a igreja enxerga. Eu acho que assim, eu levo em eu tenho pouca preocupação. Vamos lá então, vamos quebrar isso em vários níveis. Primeiro, esse avanço da igreja evangélica, ele não é sobre pessoas de grande fé, ele é sobre pessoas afastadas da religião em geral, ou católicos de BGE, que na verdade eram pessoas que não eram católicas de fato. O cara era católico no sentido, estava lá registrado mas nunca tinha ido numa missa, nunca tinha se confessado, nunca tinha, aberto uma doutrina. Então, o terreno no qual a igreja evangélica cresceu é um terreno de vazio muito grande, na minha leitura. Esse terreno de vazio, então, essas pessoas começam a ler a Bíblia, se encantam às vezes com a pregação de um pastor específico, né? Só que esse crescimento, bom, primeiro, havia uma expectativa de que só ia crescer a igreja evangélica, a igreja católica só ia diminuir. E, na verdade, nos últimos anos, nós estamos vendo uma tendência de muitas conversões de jovens ao catolicismo. A gente está num cenário agora que tem 1.400.000 pessoas no Frei Gilson às 4 da manhã para rezar o terço, que é o horário inglório. As igrejas nunca estiveram tão cheias no Brasil. Então, houve um crescimento muito grande do católico de verdade, não do católico de BGE, mas do católico real. A tendência, né, de longo prazo. Então, os países protestantes mais antigos, eles em geral tendem hoje para o ateísmo, né? A gente está falando do norte da Alemanha, dos países escandinavos. Isso é uma coisa muito engraçada que eu já tive a experiência de falar sobre o protestantismo, né? De defender o catolicismo nos países escandinavos, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, eu já tive, não nos países escandinavos que eu nunca tive lá, mas para pessoas escandinavas, né? E é muito engraçado porque, em geral, se você faz uma crítica ao protestantismo nos Estados Unidos, na Inglaterra ou ou para um sueco ou norueguês, eles viram pra você e falam assim: é normal, faz sentido mesmo. No Brasil, as pessoas às vezes vêm, meu Deus do céu, ele criticou. É muito engraçado porque nesses países o que aconteceu? Com o passar dos anos, as pessoas foram se tornando seculares. E até que eu conversei com um amigo americano, qual que é um dos maiores fatores? É que quando você pega uma denominação protestante, primeiro que são várias, então elas começam a brigar entre si, naturalmente, porque tem rachas, e daí o outro racha, daí o outro começa a rachar com o outro, aí começa a rachar, e aí racha com o racha do racha. Então há uma fragmentação muito rápida. Esse é um dos motivos do porquê as pessoas vão perdendo a unidade. Segunda coisa, como não tem uma vida sacramental, é opt-in, né? Não, sou time Jesus, tal, então tô dentro. Você não confessa os pecados necessariamente, você não tem necessariamente que ir ao culto, né? Porque também não tem a Eucaristia que você vai receber e tal. Você tem, por óbvio, por mais que haja uma cultura, quando o pastor não tem o carisma, porque eu vou à missa para guardar o mandamento, guardar domingos e festas e por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está na Eucaristia. Se o padre der a pior homilia do mundo, eu continuo indo à missa, porque eu estou indo lá para encontrar Jesus Cristo na Eucaristia. Mas pensa agora no evangélico. Quando o pastor não empolga, não há um motivo razoável do porquê ele deveria ir. Natural. O pastor não empolga mais. Morreu, o pastor anterior. Eu não tenho para que ir, porque existe um elemento muito motivacional, sentimental, mas não tem o elemento objetivo alheio à pessoa do pastor. Então, quando você tem um padre, o pior padre do mundo, devidamente consagrado, que não foi excomungado, né? Esse padre, ou mesmo padre excomungado, na verdade, sendo válida a celebração, tá lá Jesus Cristo, na Eucaristia. E eu tô indo lá por isso. Então, o que acontece ao longo das gerações, aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, vão morrendo, morre o pastor carismático, na próxima geração, aquelas pessoas já são órfãs. E aquela doutrina mais clara, você não tem uma lista de dogmas tão claros sobre o que é a linha. Então, o Papa tá sempre lá. Se você pegar aqui agora, tá lá o Papa Leão XIV, e hoje em dia eu consigo entrar no Google e mostrar pra pessoa o que é. Mas nessa fragmentação e nessas brigas, a tendência de longo prazo das denominações protestantes globalmente é o secularismo. Até porque elas têm uma visão já mais naturalmente, especialmente em linhas calvinistas, de uma questão material muito forte. As pessoas tratam muito da questão material.
Que perfeito, eu acho que o trabalho é muito importante e tudo mais. Embora quando cai para uma coisa que não são todas as pessoas protestantes, sem dúvida, mas quando cai para uma coisa de, ah, não, eu vou ficar próspero se eu tiver fé, eu acho um pouco exótico, eu acho alheio ao espírito do evangelho. Você, na verdade, deveria trabalhar bem e vão ter consequências boas para você trabalhar bem. Mas eu acho ruim se virar um escambo com Deus. Isso é uma perspectiva errada. Mas enfim, independente disso, o ponto é que numa perspectiva de longo prazo, eu não consigo enxergar um crescimento protestante global como algo razoável. O efeito é o oposto. E a Igreja Católica, ela, claro, passa por muita crise nos últimos 60 anos. Mas eu vejo um cenário muito grande de restauração também. Então, assim, existiram dissidências, né? Pessoas que saíram da igreja ao longo dos séculos. Algumas duraram 300 anos, algumas duraram tantos anos. Elas cessaram, né? Então eu entendo que eu acho que o Brasil, essas pessoas que são protestantes, na medida em que elas se aproximarem da tradição da igreja, elas vão se converter no catolicismo. Eu já vi várias, né? O Brasil, claro, é um país no qual, assim como no México os protestantes são devotos de Nossa Senhora de Guadalupe, no Brasil os protestantes estão acordando para rezar o terço do Frei Gilson. E eu acho que quando as pessoas se aproximam da tradição, elas vão se aproximando do catolicismo meio que naturalmente. A pessoa vai ler Santo Agostinho, vai ler esses grandes santos do passado, vai ler esses padres da igreja. Ela começa a olhar e fala, assim, qual a diferença, né? O cardeal Newman era anglicano, começou a estudar a tradição da igreja e falou, bom, agora eu sou católico, mas por quê? Porque a tradição da igreja é a mesma, é uma igreja, é una e santa. Então eu enxergo que no futuro, conforme a igreja for tendo uma doutrina mais clara, muitos protestantes vão naturalmente se aproximando do catolicismo. Eu conheço centenas, na verdade, centenas dessa altura, e acho que vai ser um caminho natural. Ô, Guilherme, você acha que tem alguma relação entre maçonaria e as igrejas, independente se elas são igrejas católicas ou evangélicas? Bom, eu acho que a igreja católica notoriamente condena a maçonaria, né? Você está excomungado se você for maçom. E a maçonaria já tentou infiltrar e destruir a igreja católica por diversas vezes. Isso é amplamente documentado. Tem o livro A Conjuração Anticristã, que eu canso de recomendar, do Henri de Lacy. E a maçonaria vê a igreja católica como inimiga, porque a maçonaria descende de cultos, basicamente de cultos antigos, cultos, alguns deles que... A maçonaria institucional, na verdade, essa daí é do século XVIII. Um monte de esotérico da Rosa Cruz inglês que se juntou para fazer isso. Mas se você pegar a doutrina maçônica, ela descende de cultos esotéricos muito antigos. Estamos falando de coisas tipo Antigo Testamento, culto do Renfã, que é Saturno, que é Moloque. Tem literalmente um juramento maçom que faz referência a Baal. O Albert Pike, que foi um maçom notório, fez referência ao demônio, ao Lúcifer e tal. Então, existe uma conexão muito forte na maçonaria com o esoterismo, um esoterismo anticristão. Fala, a maçonaria acredita no grande arquiteto, todo mundo acredita em Deus, mas não é a mesma leitura de Deus que tem no cristianismo, é uma leitura incompatível. Historicamente falando, houve uma presença muito grande. Então, por exemplo, na Itália, a Carbonária, que era a maçonaria, combatia a Igreja Católica. Em Portugal, os mesmos herdeiros da Carbonária combateram a Igreja Católica. No Brasil, a maçonaria derrubou a monarquia do Brasil para estabelecer essa nossa incrível república atual, que está funcionando a pleno vapor. Eu brinco, as pessoas falam para mim, não, tem uma grande crise política com o Lula, né? Eu falo assim, já cogitou que a crise política do Brasil começou em 1889, né? Que, na verdade, sempre foi um circo, né? Mas, enfim, isso. Historicamente, existiram em alguns países uma grande associação de protestantes com a maçonaria, notoriamente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos houve essa, mas também não foi sem intenções. Por exemplo, George Washington, que era anglicano, ele foi maçom. Mas ele larga a maçonaria porque ele fala que tinha um culto diabólico lá dentro. Então ele identifica esse culto luciferino e fala, olha, eu abandonei esse treco. Tanto que George Washington vai ficar amigo do bispo de Baltimore, que é católico. Então, notoriamente, George Washington, que é o fundador dos Estados Unidos, começa como maçom, e os Estados Unidos têm um símbolo maçônico na sua nota do dólar, e ele larga isso para ir em direção
a ser amigo dos católicos, né? Não a necessariamente ser católico, mas ser amigo dos católicos. Então, o que acontece? Embora historicamente haja essa associação, hoje em dia eu vejo pela internet, por óbvio, muitos protestantes caíram a ficha da questão da maçonaria, infiltração e tal. Então, eu até conheço alguns. Que estão certos eles, de ver a maçonaria como uma força hostil. Porque ela é hostil ao cristianismo, não tem compatibilidade. Então, de fato, esse é o caso, né?